Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Koblitz e essa é a primeira entrevista do canal O Bugio. Bugio é uma produção do pessoal de Teresópolis e vamos trazer aqui, ao longo da nossa existência, diversos debates sobre economia, favelização, planejamento municipal, política municipal e nacional também, e do mundo. O que importar para a gente entender e dividir com esses cariocas da Serra, cá estaremos para fazer esse debate. Nessa primeira entrevista, nós temos a honra de receber o Davi Decati, um mestre e agora doutorando em economia pelo UNB, é da liderança do PSOL na Câmara Federal, e vamos fazer aqui uma entrevista voltada sobre economia, onde a gente vai tentar entender o que nós estamos vivendo e para onde nós vamos. Boa tarde, Davi, tudo bom? Acertei na sua Rodrigo. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia aí, depende da hora que o pessoal vai ver. Primeiramente, é uma grande honra bater esse papo com você. A gente já vem conversando sobre esses temas econômicos há algum tempo. E é muito importante a gente debater com a militância, com o conjunto da sociedade isso. A economia é um negócio muito importante para a gente deixar na mão dos economistas. Então, eu acho que a gente está vivendo uma crise de grandes proporções e talvez a maior da história do capitalismo, tá? Maior do que a crise de 29, talvez. Vamos ver no desenrolar das coisas. E é um momento único também para a gente repensar algumas coisas estão se revelando nesse momento. Coisas que eram para ser óbvias, mas que ficavam cobertas por uma série de narrativas que dão sustentação a um modelo neoliberal perverso, né? Não só um modelo neoliberal, mas a um capitalismo que é perverso em sua essência. E para o Partido Socialista, para uma militância socialista, embora muita gente tenha algum receio de falar dessas coisas hoje em dia, é muito importante debater a economia, a forma como a gente se organiza como sociedade, né? Hoje a gente vê uma série de problemas gravíssimos que poderiam ser resolvidos de forma muito mais simples, né? Nós temos capacidade de produzir máscaras, ventiladores, enfim, uma série de itens essenciais para salvar milhares de vidas, e estamos com falta disso tudo. A gente não consegue garantir que a pessoa fique em casa para não morrer de Covid, porque temos uma total ineficiência, um sistema muito ineficiente. Enfim, eu acho que esses debates são muito relevantes nesse momento e têm impacto direto na vida da população dos municípios, né? A falta de recursos dos municípios, às vezes, por questões de má gestão, mas também por uma política macroeconômica equivocada por parte da União. Essas coisas são muito pouco discutidas. Eu acho que aqui a gente vai ter um espaço bem legal para fazer esse debate. Legal, também tenho certeza disso. Davi, eu queria começar te fazendo uma primeira pergunta, porque existem algumas ajudas que o governo está fazendo, né, do mundo e do Brasil também. A gente foi ajudar os bancos em mais de $1 trilhão de reais, tem uma ajuda do auxílio emergencial, que está beirando aí os 200 bilhões de reais, né, previstos. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, mas sobre o seguinte ponto de vista. Nós temos dinheiro para segurar as pontas nesse momento de pandemia, porque a pandemia não parece que vai acabar agora, em maio ou em junho. Ela ainda, o Brasil ainda está no momento de chegar no pico da evolução da Covid, e nós não sabemos que pico é esse. Então, nós estamos preparados para o futuro com dinheiro para isso? Essa pergunta é muito boa e difícil de responder. Bom, por que é difícil de responder? Porque a gente ouve há alguns anos o seguinte: o dinheiro do Brasil acabou, né? Ano passado, em 2019, quando a reforma da Previdência estava em debate, quem ligava a televisão por alguns minutos no Jornal Nacional escutava o jornalista falando o seguinte: olha, pessoal, o dinheiro da Previdência acabou aqui, tá, pessoal? Se a gente não reformar, vai ser difícil continuar pagando. E
esse discurso colou em boa parte da população, tá? Que era inevitável cortar benefícios previdenciários ou dificultar o acesso à previdência, porque a União, o governo federal, não tinha mais dinheiro. Esse discurso também foi utilizado para uma série de políticas econômicas socialmente perversas. Por exemplo, o teto de gastos, que foi tirando recursos da saúde. E agora, uma coisa muito importante, Rodrigo, antes de entrar nesse debate, eu acho que é importante para introduzir o tema, desculpe sair um pouco da pergunta, é o seguinte, nós temos uma pandemia que por si só causaria uma crise social em algum nível. Mas, no caso específico do Brasil, o que está potencializando o sofrimento da população é uma política econômica perversa que está em curso no Brasil há 3 décadas, mas foi aprofundada sobremaneira nos últimos 4, 5 anos. Tá? Que política econômica é essa e no que essa política econômica está assentada? Eu acho que essa questão é muito importante. Olha, só para dar um exemplo prático, de 2015 para cá, o número de desempregados dobrou. A informalidade está batendo o recorde da série histórica. O que isso significa? Que a gente excluiu um monte de trabalhador da proteção social. Tá? Porque se o trabalhador tivesse carteira assinada ou tivesse protegido pelo nosso sistema de seguridade, se chegasse essa crise, ele poderia ficar em casa tranquilamente, certo? Porque, querendo ou não, os trabalhadores formais, é mais fácil do governo atuar protegendo eles. Na pior das hipóteses, se ele for demitido, ele tem alguns meses de seguro-desemprego. E mesmo assim, não vai chegar a esse ponto, porque o governo federal ele vai ser obrigado a tomar algumas iniciativas para salvar o capital e, indiretamente, ele vai fazer a manutenção desses empregos. Bom, mas e todos esses trabalhadores que são excluídos do sistema formal de proteção social? Eles ficam em uma situação extremamente fragilizada nesse momento. Porque o cara está em casa, não pode sair para trabalhar, porque senão morre de Covid, e fica em casa esperando um auxílio emergencial que não é grande coisa, é o mínimo do mínimo do mínimo, o governo federal obstruindo a concessão desse auxílio. Para os mais inocentes pode parecer que falta dinheiro, que é uma narrativa de sempre, que é o que o Paulo Guedes tenta reforçar o tempo todo. Agora ele começa a ficar constrangido com esse debate, porque as pessoas começam a se perguntar, olha, se você tem dinheiro para salvar banco, como é que o auxílio emergencial você tem que ficar catando dinheiro para o auxílio emergencial, mas para banco sai tão rápido? Como é que ele resolve essa contradição? Enfim, a partir dessa destruição do nosso sistema de proteção social, a crise ela se acentua, ela se torna muito mais profunda. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Foi um crime contra a humanidade o ajuste fiscal feito nos últimos anos no Brasil. Tá? A gente jogou muita gente na miséria, a gente desmontou boa parte do nosso sistema de proteção social e de saúde, que são dois dos pilares necessários para o combate à pandemia. E isso tem sido pouco dito. Aí vamos lá, Rodrigo. A grande questão em 2016 eles aprovaram o teto de gastos, falando o seguinte, pessoal, o dinheiro acabou, vamos ter que fazer um forte ajuste fiscal, cortando dinheiro de saúde, educação, investimentos públicos em infraestrutura, moradia, saneamento básico tem sofrido muito com o governo federal nos últimos 5 anos. Nós aqui sabemos muito disso, sabia? Porque tu acredita que Teresópolis não tem 1 metro de esgoto? Teresópolis? Não tem, é zero de tratamento de esgoto. Mas sim, inacreditável que a gente ainda viva nessa situação. 2020. Pois é. Com todos os meios disponíveis para fazer uma transformação radical. Só que isso não dá lucro, né? Então, exatamente. E é algo que a gente poderia ajudar através dessa política de saneamento a criar empregos, etc., né? Mas o olhar do nosso governante, do nosso prefeito, dos anteriores, não conseguiram enxergar isso.
Mas não vamos fugir do assunto, não. A gente estava falando sobre... Aí vamos lá. Sobre essa argumentação da falta de dinheiro. Aí tá, em 2016 acabou o dinheiro, tinha que cortar, tinha que congelar os gastos públicos. Em 2017, reforma trabalhista. Em 2019, olha, acabou o dinheiro para pagar aposentadoria, pessoal. E como é que é a argumentação para isso? É mais ou menos assim, olha, a União, assim como as famílias, um pai de família, uma dona de casa, enfim, é assim que eles falam, tem um orçamento limitado, tem uma espécie de salário, que são os tributos, e a gente está gastando há muitos anos acima do que recebe. Ou seja, estamos sendo irresponsáveis. Um governante responsável equilibra as contas. Dito isso, a gente está se endividando, não temos mais dinheiro para nada. Se a gente continuar assim, os bancos não vão querer emprestar dinheiro para a gente. Quem tem dinheiro não vai querer emprestar, ou vai exigir taxas de juros muito altas, e a gente vai acabar quebrando, não vai dar mais para pagar aposentadoria, a gente vai ter que dar calote, enfim, era essa a narrativa. E essa narrativa é totalmente falsa, Rodrigo. E eu não vou entrar no mérito teórico, vou dar um exemplo prático. Bom, nos últimos 2 meses, nós tivemos a maior arrecadação, a maior queda de arrecadação tributária da história. Maior e mais veloz. Nunca a arrecadação tributária caiu tão rápido. E, ao mesmo tempo, o setor privado entrou em uma crise profunda. Bom, minha pergunta é, de onde o governo está tirando dinheiro? Se não tem tributo, se o setor privado não tem dinheiro para emprestar, tanto é que o governo tem que ajudar o setor privado, de onde que está vindo esse dinheiro? Essa pergunta os economistas estão tentando responder, mas sem revelar muita coisa. Aí alguns falam em imprimir moeda, se agora é hora de emissão de moeda, e como é que funciona isso? É um assunto espinhoso pra caramba, e a gente pode começar a conversar sobre ele. Eu posso explicar brevemente? Sim, claro, é para isso. Essa é a primeira e fundamental pergunta sobre um olhar que eu te peço de um grande drama que eu acho que é muito mais imposto na nossa cabeça, no nosso mundo, do que, na verdade, ele existe de fato, que é o monstro da inflação, né? Que esse é o grande limitador que dizem para políticas econômicas de emissão de moeda, etc. e tal. Mas, por favor, vamos desvendar esse mistério. Então, como é que, se a gente pegar um livro de orçamento público tradicional, ou qualquer material que o pessoal estuda para fazer concurso, ou num curso de graduação, enfim, ou que a gente lê nos jornais, funciona assim: o governo teria 2 formas de realizar os seus gastos. Tributando, essa é uma espécie de salário do governo, e se os tributos, ou seja, o salário do governo não for suficiente para ele realizar os seus gastos, ele tem que recorrer ao mercado, ao setor financeiro, a quem tem dinheiro para financiar esse déficit, ou seja, essa diferença entre o que ele gastou e o que ele arrecadou. E isso é problemático porque uma pessoa que se endivida, que não tem responsabilidade fiscal, ela vai à falência. Esse é o argumento para o governo que os economistas ortodoxos usam. E aí, ultimamente, eles têm dado uma terceira opção: emitir moeda, né? Além da tributação, do endividamento, a gente pode emitir moeda, mas isso pode gerar inflação. Esse é o tipo de debate que tem sido colocado. Esse debate está absolutamente equivocado, tá? Por uma razão muito simples: só tem uma forma do governo federal realizar os seus gastos. Ele não realiza os seus gastos a partir da nota de R$10 que ele pega do meu tributo, da nota de R$50 que ele pega de outro, ele junta R$60, ele vai lá e realiza um gasto como se ele fosse uma família ou uma empresa. Só tem uma forma dele gastar, e também não é se endividando. No sentido de você ir lá para o banco, bater na porta do banco, que nem eu faço, e falar: olha, seu gerente, você tem como me prestar aqui 30 bilhões de reais para eu pagar a renda básica emergencial? O gerente olha e fala: pô, não vou te emprestar não, porque você está sendo irresponsável com suas contas. Ou eu vou cobrar uns juros muito altos porque você tem risco de me dar calote. Ou só vou te emprestar se você assumir esse compromisso. Bom, não é assim que funciona com o governo federal. O governo federal, ele tem uma maneira de gastar, criando dinheiro do nada. É assim que ele gasta na crise, fora da crise, com déficit, sem déficit. Como é que ele faz? O Tesouro,
que é o governo em si, ele tem uma conta, chamada conta única do Tesouro, no Banco Central. Tá? Então, quando ele vai realizar qualquer tipo de gasto, seja a renda básica emergencial, seja com pagamento de juros, seja para salvar banco, qualquer coisa desse tipo, ele manda o Banco Central, que é o banco dele, que é o bolso esquerdo e o bolso direito, não faz diferença, embora os economistas ortodoxos tentem separar essas coisas, e ele autoriza esse pagamento. Ele fala assim, olha, cria 30 bilhões de reais para a renda básica emergencial. Ah, mas como é que ele cria? Ele aperta um dígito no computador e cria dinheiro do nada. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro, quando ele autoriza o pagamento de 600 reais para o seu João, realiza-se um débito na conta única do Tesouro e um crédito na conta do seu João, tá? Na conta de um banco. O que isso vai fazer? Vai fazer com que as reservas bancárias do sistema bancário se expandam. Ou seja, você vai ter uma ampliação da moeda no sistema bancário. Certo? Mais dinheiro circulando. Mais dinheiro no sistema bancário dentro do sistema em um primeiro momento. Dentro do sistema bancário em um primeiro momento, que esse dinheiro pode não sair de lá. Vai sair, claro, no caso da renda básica emergencial. No caso de operações de salvamento dos bancos, não. Fica ali meio que empossado, tá? Mas o que vai acontecer? Quando o governo está fazendo essa política de expansão de gastos, ele está expandindo essa quantidade de moeda, e com essa maior quantidade de moeda entre os bancos, a taxa de juros que é determinada nesse sistema interbancário, a taxa de juros básica da economia, que é a taxa de juros que é determinada entre bancos e Banco Central, ela tende a cair. A taxa Selic é uma meta que é determinada pelo Banco Central. Mas tá? Que acompanha, né? Essa taxa de juros, que é a taxa básica da economia, ela acompanha a Selic. Isso. Então dá para a gente ver ela como norte, né? Assim. Ela é uma meta que o governo define. Certo. O governo define de forma política. Então, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele expande a base monetária, a taxa de juros tende a cair. É totalmente diferente comigo. Quando eu estou gastando muito, eu me torno, sei lá, um cara com chance de dar calote, e você vai exigir uma taxa de juros maior, dado o meu risco de dar calote, não é isso, Rodrigo? Mas sim, claro. Com o governo, não. A taxa de juros básica da economia, ela tende a cair. Aí, o que o governo entra fazendo para fazer com que a taxa de juros básica, que cedeu um pouco, volte àquela que ele determinou antes. Ele determina uma taxa. Ele fala, a taxa básica da economia tem que ser de 3,75 ao ano. Ele entra fazendo as chamadas operações compromissadas, que são operações de enxugamento de liquidez. O Banco Central ele tem uma carteira de títulos do Tesouro e ele usa esses títulos para enxugar essa liquidez. E os bancos, eles têm duas opções. Ou eles trocam esse excesso de moeda por título público que rende juros, ou eles ficam com essa moeda que não rende juros, certo? Então, obviamente, o que eles vão preferir? Ficar com excesso de moeda que não rende juros ou adquirir um título que rende juros. Então, é isso, exato. Então, eles vão adquirir esse título, o governo vai enxugar a base monetária, a taxa de juros vai voltar à sua meta. O que eu quero dizer com isso? No final das contas, esse déficit virou título público, certo? Virou o que a gente chama de endividamento, mas a relação de causa das coisas é invertida. O governo, ele não precisa bater na porta do banco perguntando se ele pode ou não gastar mais, se o setor privado vai ter ou não dinheiro para emprestar para ele. Entende? Ele gasta simplesmente gastando, criando dinheiro novo. No final das contas, ele vai ter que fazer essas operações de enxugamento, se ele não arrecadar na mesma proporção, para controlar a taxa de juros e alcançar a sua meta de política monetária. Isso tem uma consequência, isso que eu descrevi, radical para a macroeconomia. Isso quer dizer que o governo federal ele não tem nenhum tipo de restrição financeira para realizar seus gastos. Tá? O que isso quer dizer? Que em meio à maior arrecadação tributária da história, nunca caiu a arrecadação tributária de forma tão rápida, o setor privado não tem dinheiro para emprestar ao governo, isso é óbvio. Tanto é que o governo tem que dar dinheiro a eles, tem que dar dinheiro para o banco, tem que dar dinheiro para as empresas, tem que dar dinheiro para as famílias. Então, não há nenhuma hipótese de alguém achar que é o setor privado que está emprestando dinheiro para o governo gastar.
Isso quer dizer que o governo ele sempre gasta emitindo moeda. Então, é um não debate falar em emissão ou não de moeda. Esse é um não debate que está acontecendo agora parte por desconhecimento dos economistas, e outra parte tem a ver com a sustentação de uma narrativa, de manter a analogia do governo com uma economia doméstica ou com uma empresa. Sendo assim, o ponto importante aqui para a nossa conversa é: o governo ele pode gastar a quantidade de dinheiro que ele quiser. Mas aí você está falando, Davi, que ele pode gastar eternamente? Não, o limite de gastos do governo é o que a economia real, o que o trabalho, o que os meios de produção podem oferecer ao governo, ao conjunto da sociedade, em termos de produção real. Ou seja, os limites estão dados pela capacidade real da economia. Ou seja, se eu tenho uma enorme capacidade ociosa de mão de obra, de bens de capital e etc., o governo ele não tem restrição financeira para mobilizar esses fatores de produção e levar a economia para um ponto de plena utilização dos fatores, de pleno emprego, por exemplo. As limitações elas estão ou do lado político ou do lado legal. Ou seja, você cria regras autoimpostas para para que o governo tenha uma trava e não avance muito em algumas áreas que o capital considera lucrativa, Rodrigo. Por exemplo, a gente já tocou em alguns desses pontos. A saúde pública no país, o SUS. O SUS é um sistema muito bom, mas poderia ser bem melhor. Eu acho que o SUS está salvando vidas nesse momento, mas poderia ser melhor, principalmente se não tivesse um ajuste fiscal nos últimos anos, principalmente se tivesse tido um trabalho sério nas últimas décadas também, e especialmente nos últimos anos. Imagine se o SUS fosse tão bom ao ponto das pessoas poderem, mesmo de classe média, poderem abrir mão dos seus planos de saúde privado. Tá? Se eu pudesse, quem tem condições, claro, abrir mão do seu plano de saúde na Unimed. Não, só para classe média, para quem paga isso, tem uma classe média de classe média C para cima e que paga escola e plano de saúde, se você tira esse valor de pagamento, sobra uma multidão de dinheiro na mão da família, né? Para ela fazer outro tipo de gasto, né? E aí tem a funcionalidade dessa narrativa que o governo não tem dinheiro, porque se as pessoas descobrirem que a capacidade de financiamento do governo é muito maior do que os executivos públicos, isso vai quebrar o plano de saúde. O mesmo vale para a educação superior. Por exemplo, se as pessoas descobrirem que o governo tem todas as condições materiais, financeiras, para ampliar ainda mais a educação superior pública, os grandes grupos de educação privada, Croton, enfim, a Anhanguera, etc., eles vão à falência. Isso vai se estender para o saneamento básico, por exemplo, né? Mas, Davi, deixa eu te fazer uma pergunta para consolidar esse seu ponto de vista. Você está dizendo o seguinte, que se a gente quiser, então, gerar agora 500 bilhões de reais, nossa perspectiva é 530 bilhões, né, de gasto nosso. Se a gente quiser agora investir 1 trilhão de reais, nós vamos ter a gente faz uma perspectiva de que talvez essa pandemia avance até o final do ano e a gente tem que, então, ter mais 1 trilhão. Isso para manter esse auxílio emergencial aí, no mínimo, né, de 600 reais. A gente pode fazer isso? Simples assim? Só apertar um botão e está lá os 700 bilhões? Isso, o Tesouro vai pedir autorização, o Executivo vai ter que pedir autorização ao Congresso, tá? Não, o Congresso vai falar, ok, né? Ele vai lá, manda o Banco Central fazer essa operação. Então, o dinheiro vai chegar. Aí a pergunta isso vai gerar inflação, né? Que é o que... Sim, porque a ideia, eu acho que seria a lógica de eu, como leigo em economia, mais leitor de algumas coisas, compreende, é o seguinte, se entrar esse tantão de dinheiro, a quantidade de dinheiro vai ser grande e o produto, dinheiro, vai desvalorizar. E aí você tem esse aumento inflacionário, né? Essa que é a lógica básica da oferta e da demanda do produto, do dinheiro, né?
Isso funciona para o momento que nós estamos vivendo hoje? Então, a inflação ela pode ocorrer pelo lado dos custos ou pelo lado de uma pressão de demanda. Quando é que a inflação ocorre pelo lado de uma pressão de demanda? Ocorre pelo lado da pressão da demanda quando a capacidade de oferta da economia ela não consegue responder a esse aumento de demanda, então os preços começam a subir. Por exemplo, um país vivendo num pleno emprego, tá? Todo mundo empregado, e também os fatores de produção empregados, o governo começa a fazer uma política fiscal muito expansionista. Isso pode, mas não necessariamente, começar a gerar pressões inflacionárias pelo lado da demanda. Mas nem isso necessariamente vai acontecer. O ponto é, em qualquer perspectiva hoje, nós estamos muito longe do pleno emprego ou de algo do tipo, tá? A gente vive uma situação, principalmente no pós-pandemia, nós vamos viver uma situação de total precarização do mercado de trabalho, de elevada capacidade ociosa, ou seja, não há nenhuma hipótese de expansões fiscais, não é? Falar expansão monetária às vezes confunde, mas é expansão fiscal, de gastos públicos, gerar uma situação em que todo mundo está empregado no Brasil, todas as indústrias estão trabalhando no seu máximo, e isso pressionar os preços para cima, tá? Isso é muito improvável. A gente está muito longe desse ponto, tá? Sobre qualquer perspectiva. Ou seja, só para então ver se eu entendi o que você está falando. Nós temos uma capacidade ociosa das fábricas e uma quantidade de mão de obra disponível que, se a demanda aumentar, eu aumento a oferta quase que instantaneamente. Essa que é a lógica? E aí eu mantenho o equilíbrio do produto, né? Do valor do produto. Isso. Você vai adquirir estoque, praticamente, né? Você tem muito produto estocado, você tem muita mão de obra, e isso não vai gerar uma pressão inflacionária. Pelo contrário, a gente está abaixo da meta de inflação. Nosso problema é não chegar no piso da meta, né? A gente tem um piso e um teto. A gente está abaixo do piso. A inflação desse ano vai ser baixa até demais. O que isso quer dizer, Rodrigo? Que a gente não tem, por um lado, limites financeiros e, por um lado, estamos muito longe dos limites reais da economia. Ou seja, o governo agora não só pode, como deve ampliar os seus gastos fiscais. A inflação que ocorre no Brasil, que ocorreu no Brasil nos anos 80 e início dos anos 90, a inflação que ocorre, por exemplo, na Venezuela, ou a pressão inflacionária na Argentina, ela tem muito pouco a ver com o excesso de demanda. Esse tipo de pressão inflacionária, ele vem de pressões do lado dos custos, tá? Esse assunto é muito complexo, mas eu vou tentar dar um exemplo muito simples. Eu vou dar um exemplo do Brasil, eu poderia também usar outros exemplos, por exemplo, da Venezuela. Década de 80. A gente tem, em 79 e 73, 2 choques de petróleo, certo? O que acontece com os preços de um país que importa petróleo? Todos os insumos, sei lá, para eu transportar arroz do sul para o sudeste, eu preciso de petróleo. Então, se o preço do petróleo explodiu, o preço do combustível vai explodir e o preço de todas as coisas vão subir na mesma proporção, certo? Certo. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com gastos excessivos do governo. Foi um choque externo que acarretou em uma pressão de custos. E aí esses custos fizeram com que os preços subissem. Uhum. Esse foi o primeiro momento da inflação na década de 80. E você tem outros. Tem um choque de taxa de juros nos Estados Unidos. E aí a gente tem problemas no balanço de pagamentos. A gente tem uma série de problemas que pouco ou nada tem a ver com uma política fiscal que está extrapolando os limites da capacidade real de produção da economia. Então, isso também vai servir mais ou menos para a Venezuela, isso vai servir mais ou menos para a Argentina, isso vai servir para a hiperinflação alemã. Geralmente, as pressões inflacionárias elas vêm pelo lado dos custos, principalmente custo cambial, quando você tem uma mega desvalorização cambial.
quando o dólar desvaloriza muito ou muito rápido, tudo que você importa fica mais caro. O trigo do pão. Quando ele desvaloriza. Quando ele desvaloriza, por exemplo, quando o real desvaloriza frente ao dólar. Por exemplo, quando o real desvaloriza, como a gente está agora, né? Quando o real desvaloriza frente ao dólar, por exemplo, se o dólar for a R$7, tá? O que vai acontecer? Matéria-prima vai ficar mais cara. Claro. Os próprios produtos que não são importados, mas que concorrem com importados, o produtor nacional que concorre com o importado, ele vai poder aumentar os preços dele porque o concorrente importado ficou mais caro, então ele vai ter uma maior margem para elevar os preços. Por exemplo, a Nike, um tênis importado. Dólar subiu, o preço do tênis da Nike subiu. Então, a Olympics ela vai ter uma margem maior para também elevar o preço do tênis deles, mesmo eles sendo um produtor nacional, que teoricamente não seria diretamente afetado. Então, todos os preços da economia sobem. No Brasil, a inflação está muito relacionada a esses desvios do câmbio, tanto para pressões inflacionárias quanto para controle da inflação. Geralmente, a gente consegue controlar melhor a inflação quando o câmbio está valorizando e você perde controle quando você tem processo de desvalorização. Por exemplo, em 2015, a gente teve uma das maiores recessões da história do país, certo? E a gente teve uma mega inflação. O que explica uma mega inflação em 2015? Se a gente está longe de qualquer pressão de demanda. Não tinha nenhuma pressão de demanda ali. Ao contrário. Pelo contrário. Né? Depois do foi tudo para baixo, né? Isso, ali foi um desastre planejado, né? Aquilo ali foi uma coisa que... Uma coisa quase que... Uma doutrina do choque. Destruir o mercado de trabalho. Aquilo ali foi planejado. Ali a gente teve um pico inflacionário muito forte naquele momento e não tem nada a ver com o gasto fiscal do Estado, porque a gente teve uma mega recessão de 3,5% no final do ano. Não tem... O que aconteceu ali? Teve uma mega desvalorização cambial, o câmbio desvalorizou muito forte em 2015, e o governo externos. Ou seja, que não tem nada a ver com o governo federal estar gastando muito pelo contrário, o governo federal estava cortando gastos. E também teve um choque nos preços administrados, que são aqueles contratos que o governo determina o preço, energia elétrica, esses tipos de tarifa. O governo também deu um choque nos preços administrados, que explodiram. Então você teve uma explosão no câmbio e nos preços administrados, tá? E em paralelo a isso tudo, ainda teve um choque de juros. Juros é um custo também. Tá? A gente usa muito política monetária para controlar preço, mas se por um lado ela pode desaquecer a economia, de outro ela é um custo para o próprio empresário. Enfim, então a gente teve um choque de custos muito forte em 2015. Mas o ponto é, por exemplo, a inflação de 2015 não tem nada a ver com uma inflação de demanda. Uma inflação de demanda pressupõe que você tem uma economia superaquecida e continua gastando. Esse não é o caso, a gente não tem nenhum sintoma. Então, essa possibilidade ela não está dada. Então, a gente tem que separar o que seria uma inflação que vem pelo lado de um excesso de demanda, que está todo mundo empregado, a capacidade ociosa muito baixa na indústria, nos setores produtivos, etc. E o outro é a questão da inflação de custos, que são choques exógenos que acarretam nesse tipo de desvio. Enfim, sobre qualquer aspecto, tanto no aspecto do lado real da economia, nós não temos nenhuma restrição para gastar, quanto do lado financeiro nunca tivemos. Então, é uma decisão política, ampliar ou não os gastos sociais necessários nesse momento. Muito bom, Davi. Para quem está chegando agora, o Davi ele conseguiu fazer uma apresentação muito boa explicando que a expansão da política fiscal não tem a ver com esses processos inflacionários que aconteceram no Brasil nas últimas décadas, né? E que nós podemos, sim, emitir dinheiro para poder cobrir esses gastos sociais que nós estamos tendo e devemos ter pelos próximos meses. Deixa eu tentar mudar agora um pouco o foco dessa explicação do que aconteceu e de como a economia funciona e está funcionando nesse momento de pandemia
para fazer um pouco mais dessa análise de política econômica, da ação do governo em relação aos seus empréstimos e ao seu suporte, né? Nós temos uma distinção de diferentes grupos sociais que foram acolhidos pelo governo, né, que foram suportados pelo governo, dentre eles os bancos, os empresários e os trabalhadores. E as pessoas que não são desalentadas, que estão aí, que não estão com emprego. O que você acha desse investimento que o Guedes e o Bolsonaro estão fazendo? Você acha que eles estão indo pelo caminho certo? Você acha que a gente precisava, de fato, fazer esse empréstimo de mais de R$1 trilhão para os bancos e para eles fazerem o que quiserem com esse dinheiro? Vamos lá. Você tem... É o que você falou. A gente tem uma série de ações em vários setores da economia. A maior parte delas é totalmente insuficiente. Por exemplo, renda básica emergencial é necessária, mas é totalmente insuficiente o que o governo fez até agora. Totalmente. Tanto do ponto de vista logístico, que eles estão obstruindo a renda básica emergencial, criando inúmeras dificuldades. Outro dia eu fiquei sabendo, eu recebi denúncias de que quem foi candidato, né, em alguma eleição, ou na eleição passada, eu não sei bem em quais eleições, até a que eleição que eles fizeram isso, não está recebendo auxílio. Isso não consta no projeto de lei. Então, só o fato de você ter sido candidato... É uma decisão administrativa absurda, ilegal. É uma decisão ilegal. E a Caixa não está fazendo isso por conta própria. Não é alguém que é maluco e programou o sistema assim. Mas eu estou dando um exemplo de vários. Então, eles estão obstruindo deliberadamente a concessão de um auxílio que define a vida ou a morte das pessoas, né? E isso literalmente, isso pode poupar milhares de vidas. E é um valor muito baixo, tá? É um valor muito baixo. Poderia ser maior, deveria ser maior, deveria ser bem maior. Os R$600 que você fala, né? Sim, no mínimo, deveria ser um salário mínimo. Um salário mínimo, por pessoa. Um salário mínimo. E aí deveria ter também, não deveria ter o limite de dois benefícios por família. Se uma família tem 10 pessoas, é meio ilógico você definir 2 benefícios por família, porque, por exemplo, uma família com 3 pessoas ganha 2 benefícios, uma família com 10 ganha 2 também. Isso é bem lógico. Então, deveria ter um benefício fixo e um variável pela quantidade de pessoas na família. Deveria ter uma logística muito mais ágil. Isso daí é um absurdo, você ver as filas dos bancos colocando a vida das pessoas em risco, porque ali tem um monte de idoso na fila, gente com risco grande. Aqui em Teresópolis está terrível isso. E está sem controle nas filas, então as pessoas acabam se amontoando um pouco por aquele sentimento do não vou deixar ele passar na minha frente, né? Então aqui a gente tem filas terríveis que não estão conseguindo resolver nos aplicativos e acaba indo tentar falar com o gerente cara a cara, né? Sim, e era algo que o governo deveria estar... Essa questão logística, essa questão mais técnica, era algo que já era para estar resolvido há um mês atrás. A gente sabia que esse ponto ia chegar no Brasil. Todo mundo sabia disso, sabe? Então, é uma obstrução deliberada, maldade pura do governo não ter se preparado para esse momento. Aí, bom, tem esse tipo de ajuda para as famílias, totalmente insuficiente. Tá? Para as empresas, o governo tem feito algumas propostas também muito insuficientes. Créditos subsidiados e manutenção, assumir a folha de salário das empresas, mas reduzir os salários dos trabalhadores, o que também é inadmissível, não deveria ter redução salarial. Qualquer programa de manutenção de emprego agora deveria ter como princípio a manutenção do nível de salários. Tá? Sem dúvida nenhuma. E mesmo fazendo desculpa te interromper, Davi, claro. Para adicionar, tem algumas questões que são muito dramáticas, assim. Que quando a gente fala em empresa, a gente está pensando pode pensar numa gigante, né?
numa empresa gigante, pode pensar também no bar da esquina, do cara que contrata uma pessoa só para varrer o chão e servir durante algumas horas ali algum produto, e que hoje tem essa, ou seja, o cara não tem um departamento de recursos humanos para poder desvendar os mistérios. E eu só queria adicionar que está uma dificuldade danada de conseguir cumprir aquela MP 936, pela dificuldade burocrática mesmo de tentar entender. Professores estão tendo escolas, né, que têm professores e querem aderir a essa MP, estão com enormes dificuldades burocráticas para poder acessar isso. Sim, ou seja, além de ser insuficiente, né, porque não preserva a integralidade da remuneração do trabalho, ela ainda tem problemas logísticos gravíssimos. E é o que você falou. Ela não funciona para o cara que tem um restaurante familiar, que às vezes trabalha sozinho, enfim, ele mais um. Não resolve. A situação desse cara é dramática. Esse cara não está no auxílio emergencial, né? E esse cara também não vai ter acesso aos benefícios da MP 936, igual um comerciante que, sei lá, que tem um faturamento de 4 milhões e 20 empregados, 10 empregados. São situações muito distintas. Esse pequeno, ele vai, muito provavelmente, à falência, né? Os custos dele continuam elevados e o governo é totalmente relapso com esse tipo de empreendedor. Tá? O governo que fala tanto de empreendedorismo, ele é totalmente relapso com esse tipo de empreendimento. E nos municípios menores, são os empreendimentos dominantes, né? Sim, são pequenos, são comércios pequenos. Teresópolis, inclusive, é um município que tem 3 bases, né, financeiras: agricultura, turismo e comércio. É disso que a gente vive, né? E o comércio... Uma quebradeira lá em comércio. Comércio de pequena loja, médio porte, raras são o grande porte aqui das empresas. Porque uma grande rede de supermercados vai conseguir crédito subsidiado, o governo vai assumir parte da folha dela, enfim, ela vai conseguir uma série de benefícios que vai fazer com que ela tenha um acúmulo grande de capital para passar por uma situação como essa, ter reservas, enfim. Ela faz operações cambiais, ela faz uma série de operações que vai proteger ela no momento de crise. Então, você tem um problema muito sério para o pequeno, para o microempreendedor individual, enfim. E R$600 para o microempreendedor individual não vai também resolver. Não cobre o custo de aluguel, os custos fixos que ele tem. Então, é uma barbaridade. Então, o governo ele tem sido insuficiente tanto do ponto de vista da renda para o desempregado, para o trabalhador informal, quanto para o pequeno e microempresário, muito insuficiente. Para os bancos, não, ele foi eficiente. Essa que é a contradição que se revela. Os bancos eles deram 1,2 trilhão de reais. É isso mesmo, Davi? Foi esse volume todo? E o banco tem que fazer o quê com isso? Ele tem que emprestar isso para a produção? Ele tem alguma contrapartida? Como é que funcionou isso? Assim, esse debate é um pouquinho complexo, mas o que acontece é que, dentre esses valores, tem uma coisa que é o chamado depósito compulsório dos bancos. Tá? Lembra quando eu falei dessas reservas que o banco que você cria quando gasta e etc? Lá no início? Os bancos têm que fazer a manutenção de uma parte dessas reservas que ele tem. Ele não pode mexer em uma parte do dinheiro que eles têm, tá? Que é o chamado depósito compulsório. Tá? É uma garantia. Então, um percentual dos depósitos compulsórios ficam retidos no Banco Central. Tá? Isso daí tem como objetivo fazer uma política de enquadramento dos bancos, tá? Para dar uma sustentabilidade para o sistema financeiro. Então, essa taxa de compulsório, quando o governo derruba ela, os bancos ficam com uma maior capacidade, teoricamente, não vai acontecer isso, mas ficaria com uma maior liquidez, com uma maior solvência para realizar as suas políticas de crédito. Tá?
política de crédito é sacanagem falar isso para banco. Para ter dinheiro para emprestar, para fazer para fazer o que eles fazem, emprestar juros altos e ganhar dinheiro. Então, mas o seu papel é de emprestar dinheiro para a economia gerar, né? Para a família e para a empresa, né? Isso não vai acontecer por um motivo muito simples. O banco empresta quando há demanda e quando a economia está aquecida. Em um momento como esses, primeiro porque não há... Primeiro porque o risco sistêmico subiu muito, então eles vão reter, a gente chama isso de preferência pela liquidez, eles vão preferir ficar com moeda, tá? Que depois o governo vai ter que enxugar. E, por outro lado, eles vão continuar com taxas de juros muito altas, se não houver nenhuma intervenção do lado dos bancos públicos. Então, Davi, mas me explica isso, então. Tipo, por que então a gente emprestou tanto dinheiro para eles se esse dinheiro não vai para emprestar para a família ou para a empresa? Por que tanto dinheiro foi para eles? Então, é porque, na verdade, esse dinheiro, assim, não é um dinheiro que a gente está dando para eles, é um dinheiro que seria dos próprios bancos, que a gente retém, mas que a gente liberou mais para eles fazerem políticas de crédito, entende? Entendi. Não é então, um dinheiro que o governo deu assim, vou te liberar tantos bilhões... Imposto, né? O dinheiro que eles colocam lá como um seguro, como esse de garantia compulsória. Como O que acontece? Por exemplo, nos Estados Unidos a taxa compulsória é muito mais baixa que no Brasil. E os bancos se alavancam muito. Quanto mais baixo o compulsório, maior a possibilidade do banco se alavancar. Ou seja, entrar em vários circuitos de risco. Por isso que você vê, sei lá, no Brasil a gente tem um sistema financeiro mais sólido nesse sentido, tá? Por isso que aqui, por exemplo, a crise de 2008, ela não virou uma crise bancária ou algo do tipo. A gente não teve uma quebradeira sistêmica de grandes proporções como lá, porque a gente tem um sistema financeiro mais regulado. A gente tem outros problemas, que é, por exemplo, uma taxa de juros elevatíssima. Então, se eles perdem um pouco mais na questão do compulsório, eles ganham e muito, compensam muito isso pela taxa de juros. Tanto na que eles cobram, quanto da que o governo remunera as reservas deles. Então, existe uma questão bem complexa nisso. O que o governo fez para eles foi o seguinte, aí que é dinheiro do governo de fato agora. Foi a PEC 10. Essa daí é o seguinte, isso foi feito também durante a crise de 2008, isso está sendo feito no mundo. O que acontece? O Brasil está vivendo uma crise há alguns anos, e a economia desacelerou muito rápido, a taxa Selic caiu muito, né? A última taxa Selic, que é essa taxa que o Banco Central determina, e que é a base de toda a economia, de 14,25 para 3,75. Ou seja, ela despencou. Tá muito a taxa de juros real no Brasil hoje está muito próxima de zero. Tá? E aí o que os fundos, os pequenos bancos e etc. foram fazendo nesse caminho da taxa Selic muito alta, que eles estavam acostumados a ganhar com uma taxa Selic muito alta, quando a taxa Selic despenca. Eles começam a ir para muitos ativos privados. Tá? Comprar título de empresa, é isso? Comprar debêntures de empresa, que a empresa emite um título, você vai lá, compra. Você pode ter tido uma recomposição da carteira dos bancos para esse sentido, dada a queda na taxa de juros básica da economia. O que acontece com uma crise dessas que afeta o setor real da economia? Esses títulos que estão na carteira dos bancos, grandes, pequenos, enfim, eles despencam de valor. Não necessariamente são títulos podres, tá? Alguns são, mas não necessariamente são todos. O que aconteceu é que esses títulos, dada a crise, eles despencaram de valor. Sim. E aí, o que pode acontecer quando você tem esse tipo de crise? A gente não tem crise financeira. Eu acho que crise financeira é uma palavra forte. Quando a gente tem esse tipo de movimento de queda no preço dos ativos no sistema bancário. Isso, por um lado, pode levar pequenos bancos a uma situação de falência. Os grandes não. A gente só tem grande banco,
sua concentração bancária no Brasil é gigantesca. É muito grande, mas a gente tem alguns pequenos ainda, sabe? A gente tem alguns pequenos. Tem uma concentração bancária gigantesca e ela vai aumentar depois da crise, que alguns bancos vão ser os pequenininhos. Hoje você tem fintechs, hoje você tem algumas coisas que são pequenas, mas que funcionam também, né? Isso tudo vai ser absorvido pelos grandes bancos, muito provavelmente. A gente não sabe bem a situação, mas você viu que teve uma explosão, né, das fintechs ultimamente. Eu acho que isso vai ser revertido. Isso era até importante. Uma crise bancária, essa é uma grande contradição do capital. Tá? Uma crise bancária, ela afeta não só o banco, ela afeta as pessoas. No Brasil, hoje, você tem 100 milhões de correntistas. 30 milhões têm depósitos a prazo. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente não pode simplesmente deixar fazer. Deixar o mercado financeiro se virar. O que a gente tem que fazer num momento como esse, ao meu ver? Você tem que dar sustentabilidade ao mercado financeiro, sim. Infelizmente. Uma crise bancária, você quebra não só o banco, você quebra o correntista, você quebra o cara que tem investimento em algum fundo, enfim. Uma corrida bancária seria trágico num momento como esse. Você deveria exigir contrapartidas pesadas. Tá? As contrapartidas deveriam ser muito pesadas para os bancos. E não foram. Não foram. Dentre as contrapartidas, a principal delas seria aproveitar a oportunidade para reduzir a taxa de juros bancária fortemente. Isso é uma das contrapartidas que deveria ser colocada em jogo, né? Redução da concentração bancária. Teve efeito contrário, pelo contrário, aumentaram, né? Logo depois do primeiro empréstimo, nas negociações, os bancos estavam tentando aumentar essa taxa de juros. Né? Sim, agora eles estão dando uma de bonzinhos, mas porque eles foram muito ajudados. Mas deveria ter contrapartidas mais duras. Inclusive, algo que a Dilma fez, que foi acertado, dos poucos acertos, foi colocar a Caixa e o Banco do Brasil para reduzir juros fortemente, para jogar a taxa de juros dos bancos para baixo. Isso daí é algo que o Paulo Guedes nunca vai fazer. Isso daí é essencial nesse momento. Você usar banco público para forçar os bancos privados a jogarem a taxa de juros dele muito para baixo, senão eles vão perder mercado. Tá? Uma proposta que eu tenho era a seguinte também. Quando a gente liberou compulsório, a gente poderia fazer o seguinte: olha, eu libero compulsório para vocês, eu vou reduzir a taxa de recolhimento compulsório, vou fazer essas operações. Por outro lado, eu exijo que vocês deem anistia para dívida, para 20% das dívidas até R$500 no Brasil. Ou para 100% das dívidas até R$500 no cartão de crédito e etc, etc. Para chegar na ponta. Isso daí seria simples de fazer. Essa é uma forma de você ter um efeito imediato, né? Quer dizer, você não precisa criar um sistema como é o do auxílio emergencial, né? Que você precisa criar um sistema, uma app, uma lógica dentro do banco para pagar o cara. Quando você faz isso, sem menor trabalho administrativo e logístico, né, de uma forma geral, você já deixa um mundo de gente de volta no mercado, né? Sim, eu acho que seria não seria concorrente, mas seria algo complementar. A gente deveria exigir uma anistia ampla de dívidas, um jubileu de dívidas para as pessoas físicas, dívidas com os bancos. Até porque, dado o tamanho da crise, boa parte dessa grana eles vão perder, porque as pessoas vão deixar de pagar. Então, seria uma contrapartida razoável a gente exigir que eles amortizassem, cancelassem todas as dívidas até R$500 de pessoas que estão no Cade Único. Pronto, cheque especial, cartão de crédito, cancela isso e acabou. Enfim, medidas como essas seriam necessárias. Então, eu tenho uma posição um pouco diferente da maioria de boa parte dos meus colegas economistas do campo, do nosso campo quanto a isso. Eu acho que, sim, deveria ter algum tipo de intervenção para evitar uma crise bancária. Ela não faria de sentido nesse momento, ela não desmontaria os bancos, talvez
se um grande banco quebrasse, o outro ia absorver, você teria só um aumento da concentração, o impacto seria muito mais grave para o conjunto da sociedade. Mas daí, entre evitar uma crise bancária e você dar dinheiro, almoço grátis para os bancos sem exigir contrapartida, é outra história. Eu acho que deveria ter um... A crise econômica, ela é uma oportunidade do Estado. O Estado, ele tem um poder enorme de reformulação do sistema econômico em momentos de crise econômica, para o bem ou para o mal, tá? Para o bem ou para o mal. Geralmente é para o mal. Porque o setor privado fica totalmente nas suas mãos. Você pode exigir contrapartida das empresas em relação a questões de sustentabilidade, paridade de gênero. Você pode fazer uma reformulação total nesse momento. No mercado de trabalho, enfim, nas questões ambientais. A gente pode usar o BNDES para fazer isso nesse momento. Por exemplo, a gente tem vou dar um exemplo fácil agora. Embraer. A Embraer estava sendo negociada com a Embraer foi privatizada em 94, mas ainda era uma empresa que o governo tinha controle porque ele tinha uma golden share. Ele tinha uma ação de ouro que dava controle a determinadas ações da Embraer. Poder de veto. Isso, que ele vai abrir mão agora. E a Embraer ia ser comprada pela Boeing, é uma operação de venda. Eles usam termos técnicos para invento, não sei o que, blá, 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 mas é uma operação de venda. E a Boeing quebrou. Tá? A Boeing está quebrada por conta dessa crise e desistiu de comprar a Embraer por uma migalha. Era uma merreca que ela ia adquirir a Embraer. Um entreguismo enorme. Agora... Palace, né? Oi? O valor do Copacabana Palace, né? Valor do Copacabana Palace, exatamente isso. Um valor ridículo, 4,2 bi ou algo assim. Uma estatal chinesa, chamada Comac, que tem crescido de forma absurda nesse mercado, parece já interessada, obviamente, nesse momento de crise, via o governo chinês, óbvio, adquirir a Embraer. Então, ela parece que vai entrar na jogada agora. Ou seja, a gente vai meio que vender para uma estatal, né? Uma estatização para os chineses. É um negócio absurdo. Isso acontece muito. No saneamento básico acontece muito. A quantidade de município que perdeu sua empresa de saneamento pré-estatal francesa não está no gibi. Exatamente, que é a grande contradição dos que defendem a eficiência do setor privado frente ao setor público. Não é isso? Mas e aí o exemplo que aí qual é o exemplo? Eles estão usando essa crise para dar um up no seu setor aeroespacial, né? Então você vai ter a indústria aeronáutica da China, dada essa intervenção, ela pode se sair melhor na crise. No Brasil, a gente também poderia fazer isso, por exemplo, usar o BNDES agora para, por exemplo, reestatizar a Embraer. Sim, sem dúvida. Tá? O valor está no chão das ações. Desculpa te interromper, deixa eu só fazer uma questão aqui, que a lógica que a gente pensa é mais ou menos essa, ou seja, no momento de crise está tudo barato, então quem está com dinheiro está com uma carta maior no baralho, né? Está podendo colocar mais exigências e está com maior poder de compra, porque o dinheiro dele pode ser o mesmo, mas está tudo mais barato. E aí eu queria te perguntar sobre essa nova entrevista aí do Paulo Guedes, onde ele fala que a solução para a pandemia é a gente acelerar as privatizações e aprofundar as reformas. Qual é o sentido lógico entre uma coisa e outra? Você conseguiu entender isso? O Paulo Guedes, eu acho que o neoliberalismo ele não é nada homogêneo. Eu acho que o neoliberalismo ele tem... Você tem um neoliberalismo que o Paulo Guedes encarna muito bem, que é aquela coisa da doutrina do choque, aquela coisa mais à la Pinochet, sabe? Que é o neoliberalismo extremamente... você cria uma crise, aproveita essa crise e faz reformas monstruosas na economia. E você tem neoliberais que adotam uma estratégia gradualista, como o Rodrigo Maia. Certo. Ou seja, você faz um recuo tático nesse momento de crise
e depois você volta com tudo. Paulo Guedes não, ele enxerga na crise uma oportunidade para destruir o Estado. Terra arrasada, né? Para terra arrasada. Então ele tem a estratégia, os rumos que o Rodrigo Maia ou o Paulo Guedes pretendem alcançar são os mesmos. A forma que eles tentam construir as táticas construídas por eles que vão variando, tá? Eles querem chegar no mesmo lugar. Paulo Guedes, ele é mais radical. Ele segue uma doutrina do choque. Você aproveita a crise e destrói tudo. A crise não é um momento de recuar, é um momento de avançar para ele. Então, aproveitar essa crise e falar, ó, o dinheiro acabou, vamos ter que privatizar tudo. Senão a gente não vai conseguir pagar a renda básica emergencial, senão a gente não vai ter dinheiro para salvar empresário. Enfim, vamos ter que privatizar tudo. Ou seja, eu vou redobrar a aposta na agenda neoliberal porque não tem dinheiro. Então, esse tipo de oportunismo, isso você não vai encontrar tanto nas falas do Rodrigo Maia atualmente. Até tem, só que ele deixa um pouco mais escondido, esperando a pandemia acabar, para começar a se realinhar com o Paulo Guedes. Eles vão se encontrar no final da pandemia. Assim, pode ter certeza. Paulo Guedes, Rodrigo Maia e etc., se Paulo Guedes continuar no governo, eu acho que continua, eles vão se realinhar totalmente na continuidade das reformas neoliberais quando essa fase de isolamento social chegar ao fim, tá? Então você vai ter um total realinhamento e vai voltar a retórica. Olha, gastamos muito durante a crise e agora o dinheiro acabou. E agora alguém vai ter que pagar o pato. Quem é esse pato? Principalmente os estados. Eu acho que os estados vão sofrer ainda mais, tá? As estatais que restam vão ser destruídas, vão ser assim, vai ser terra arrasada. Então, essa doutrina do choque do Paulo Guedes, ela já começa desde já. Ele não está nem esperando a crise acabar para começar a falar disso. A estratégia dele é muito clara. Tem uma frase do Milton Friedman, que é o pai do... Não sei se eu posso falar que ele é o pai do neoliberalismo, mas é um dos pais, certamente, um grande intelectual do neoliberalismo. Neoliberal não gosta desse nome, tá, Rodrigo? Economista neoliberal diz que não existe, não. Eles falam que não... Cara, se ele não pode ser liberal, se ele apoia uma ditadura para impor o liberalismo econômico, né? Como eles fizeram no Chile. Ele é liberal de quê? É liberal sei lá, do mundo deles, mas essas ações dos neoliberais como você falou, né? O neoliberalismo, para ser implementado numa sociedade só sobre terra arrasada, convulsão absurda social ou ditadura, né? Como foi o caso do Chile, né? Vamos, então, manter uma política neoliberal, mesmo que seja sobre... Aliás, porque estamos numa ditadura, né? Está valendo a pena, né? Esse é o Friedman, né? Exatamente. Em 2005, um ano antes dele morrer, ele morre em 2006. Ele viveu muito. Ele viveu muito. Foram generosos com ele. Isso. Não sei se muito provavelmente, infelizmente. Em 2005, você tem o furacão Katrina, em Nova Orleans, e aí várias escolas são destruídas. Sabe o que ele fala em uma entrevista? Isso ele já no fim da vida. Ele fala, olha, que bela oportunidade para reconstruirmos o nosso sistema educacional sob bases de mercado. Caraca. A primeira coisa que ele viu tudo destruído, ele falou, porra, pronto, privatiza tudo. Olha que oportunidade belíssima. E isso é a história de vida dele. E Paulo Guedes tem essa mentalidade. E Paulo Guedes ele liga muito pouco para a narrativa. Agora ele tem diminuído bastante. Tem que privatizar mesmo. O Rodrigo Maia ele já tem a mesma... O foco do Rodrigo Maia é o mesmo. A gente não pode se iludir. Tá? O foco do Rodrigo Maia é o mesmo. Só que ele se preocupa mais com algumas narrativas. Sabe? Que pode ser importante essas narrativas, né? Eu acho importante. Você está vivendo agora, você conseguir pessoas que têm um pensamento que corrobore a importância do Estado, que não é o momento de você privatizar tudo, porque é uma burrice, porque está no preço lá embaixo. São pessoas que podem ajudar nesse caminho, né? Então, o meu ponto é que eu tenho absoluta certeza que ele, após passar o isolamento social, ele volta fase, vai voltar de forma radical também.
Só que é óbvio que, dada a convulsão social, eles tiveram que recuar. É só isso que a gente tem que ficar atento. Eu acho que isso é muito importante, ter esse tipo de atenção nesse momento, com essa narrativa, que é a seguinte: qual é a narrativa que o Rodrigo Maia tem construído junto com os economistas neoliberais, que parece que agora são progressistas e falam que pode emitir moeda durante a crise? Qual é o grande problema que a esquerda tem que tomar cuidado e está caindo? Que é assim: durante crise, a gente pode emitir moeda, mas não pode por muito tempo, porque isso gera inflação. A gente vai passar pela crise, a gente vai se endividar um pouco mais, mas dívida tem que ser paga. Passada a crise, eles vão retomar o mesmo discurso sem maiores contradições. Eles vão falar: olha, gastamos muito, a dívida subiu, agora a gente tem que pagar porque o dinheiro acabou, porque senão vai gerar inflação. Como é que a gente vai... o argumento vai ser esse. Então, muita gente que a gente tem se encantado, o Armínio Fraga, olha que encantador, que homem maravilhoso, falando que agora o governo tem que gastar. É porque ele tinha uma linha menos radical, menos explícita. Eu tirei menos explícita, não é menos radical. A radicalidade dele e do Paulo Guedes é muito próxima. É como essas coisas se manifestam que diferenciam os dois. Ele é um cara mais elegante, que presta mais atenção nas narrativas. Esse cara, tudo que ele está falando assim: neste momento, e apenas nesse momento, a gente vai flexibilizar. Depois, esses caras vão se unir novamente e vão destruir a gente. Então, a gente tem que compreender muito bem que, quando a gente fala que o Estado tem capacidade de intervir na economia, essa capacidade não se dá só no momento de crise. Ela se dá em vários outros momentos, tá bom? Então, por exemplo, se a gente quiser um sistema de saúde público e universal, robusto, isso não vai ter nenhum impacto no sentido de pressão de demanda. Você apenas vai recompor o que é privado porque é público. Você não está aumentando, você não está gerando pressões de demandas extraordinárias. Você está fazendo uma recomposição da forma como a gente pensa a economia. É claro que eu não guardo grandes ilusões quanto ao Estado, quanto a uma burguesia nacional associada, subordinada ao imperialismo, com complexo de vira-lata, de raízes escravocratas. Faça isso. Um Estado que está sob seu controle. Não tenho grandes expectativas disso. O importante é a gente demonstrar para o conjunto da sociedade que essa não é uma restrição de cunho puramente econômico, como uma lei da gravidade. O Estado não pode gastar. É uma opção política pela mercantilização generalizada de tudo. Porque hoje nós estamos vivendo esse momento, né? Nós estamos vivendo um momento de um Estado que gasta, do Estado que... nós já estamos vivendo isso, né? Então, essa experiência empírica, toda a sociedade vai enxergar isso, né? Vai viver isso. E o que a gente tem que falar depois da crise é o seguinte: essa narrativa a gente tem que manter. Tem uma disputa de narrativa aí. Olha, quando eles falarem agora chegou a conta, você vai ter que falar para ele: não, olha só, se quando a arrecadação tributária estava no chão, se quando o setor privado não tinha dinheiro para emprestar, tinha dinheiro, como que agora que a arrecadação voltou a subir? Que a economia voltou a... É para pagar a conta do passado, né? Essa vai ser a narrativa. Essa vai ser a narrativa, e aí você vai se questionar: conta de quê? A gente pegou dinheiro emprestado com quem? Isso. Ele tinha muito dinheiro emprestado, ele tinha muito dinheiro guardado no setor privado. Essa dívida toda que cresceu foi o setor privado que emprestou porque eles tinham muito dinheiro. Se eles tinham muito dinheiro, por que o Estado ajudou? Não era mais fácil eles puxarem o cabelo e sair voando? Não, então vamos tirar o dinheiro deles, né? Vamos cobrar eles para eles pagarem de volta, né? Exatamente. Uma coisa que as pessoas têm dificuldade... A atividade pública, ela funciona de forma muito diferente da atividade privada. A atividade privada é um... A grande diferença, eu acho que isso resume bem. Você tem emissores de moeda e você tem usuários de moeda. O emissor de moeda, ele não tem restrição financeira nenhuma. Então, a dívida dele é como se fosse um placar do jogo. Tá? É um placar. É o quanto que ele gastou, o quanto que ele tributou, e isso faz pouquíssima diferença no sentido macroeconômico de sustentabilidade financeira ou algo do tipo. Ele não vai quebrar. O Brasil vai sair dessa crise. Quer ver uma coisa curiosa? Pergunta a qualquer cara que atua no mercado financeiro, qualquer economista no mercado financeiro, o que ele está fazendo com o dinheiro dele. Se ele está comprando
título privado ou se ele está voltando para título público, mesmo com a taxa de juros baixa. Ele está comprando tudo de título público. Qualquer fundo de investimento, qualquer banco, qualquer cara que tem o mínimo de noção de economia, a dívida pública do Estado está subindo muito, mas para onde que ele tem? Ele está comprando tudo de título público. A carteira dele é título público pura, pode apostar, porque ele tem certeza absoluta que o Estado não quebra. Tá? Então, essa questão de narrativa vai ser muito forte na ressaca do isolamento social. Eu acho que no início do ano que vem. E a gente tem que ter isso preparado para responder, que é uma opção política, pela mercantilização de tudo. A austeridade ela tem funções que são políticas. É um Estado de classe. Em 2015, eu gosto de deixar isso sempre muito claro. O que acontece em 2015? Você tinha um mercado de trabalho, apesar de parcialmente precário, muito aquecido. E o que os empresários estavam reclamando ali em 2014, 2013, 2014? Que essa situação do mercado de trabalho estava pressionando os salários para cima e esmagando a taxa de lucro deles. Tá? Isso daí era uma queixa recorrente ali, que vai afastando, por exemplo, a Fiesp da Dilma, enfim. E o ponto deles a gente tem que fazer uma reforma trabalhista. A gente tem que diminuir o custo do trabalho. Essa era a grande demanda dos empresários. Você tem duas formas de reduzir o custo do trabalho no capitalismo. A primeira, e mais óbvia, é você fazer uma reforma trabalhista, superexplorando o trabalhador. Sei lá, aumentar a carga horária, permitir trabalho intermitente, fazer com que o negociado prevaleça sobre o legislado, esse tipo de coisa. Tem uma segunda forma, que passa batido, às vezes, nas nossas análises, até da esquerda, que é gerar desemprego. O desemprego ele é extremamente disciplinador. Então, quando você dá um choque de desemprego na economia, você automaticamente tira poder de barganha da classe trabalhadora. O medo do desemprego disciplina muito. Você não vai bater na porta do seu patrão e falar assim, porra, tô fazendo hora extra aqui de graça, meu amigo, 2015. Ele vai falar para você, meu amigo, foda-se, tem uma fila aqui querendo o teu trabalho. E você vai falar, desculpa, graças a Deus eu ainda tenho um emprego. Então, o desemprego, ele disciplina a classe trabalhadora, ele desorganiza a classe trabalhadora. Então, ele tem um aspecto fundamental de um ponto de vista mais econômico, que é reduzir o custo do trabalho, tá? Tanto via queda de salários, quanto por menores exigências em relação ao cumprimento, à manutenção dos direitos trabalhistas. E tem um caráter político, porque você desorganizando a classe trabalhadora, você consegue passar as reformas neoliberais de forma mais fácil. O ajuste fiscal que se inicia entre 2015 e 2016 sedimentou a aprovação do teto dos gastos, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Você desorganizou completamente a classe trabalhadora. Tá? E isso tem que ser dito, porque senão a gente vai ficar numa narrativa eterna de que o ajuste fiscal foi necessário porque acabou o dinheiro, porque tinha que controlar a relação dívida-PIB. Essas narrativas pseudotécnicas, que são terraplanismos econômicos e só servem para legitimar esse tipo de medida. Tá? Só para provar o meu ponto, eu acho que isso deixa o meu ponto muito claro. De vez em quando, os economistas ortodoxos eles têm surtos de sinceridade. Assim, por burrice, não sei, porque eles escrevem isso às vezes. O Samuel Pessoa é o economista, ou um dos economistas ortodoxos mais relevante. Agora ele está meio sumido porque ele não tem muito a dizer. Sim, nessa crise. Mas ele volta quando a pandemia acabar. O pessoal está deixando ele quieto porque senão ele vai chocar muito as pessoas. Imagina ele falando essas coisas nesse momento de tensão social. Em 2015 ele escreve uma coluna na Folha de São Paulo falando o seguinte: o ajuste fiscal está dando certo, porque o desemprego está subindo muito rápido e os salários caindo rapidamente também. Isso. Eis o lado negro da economia. Eu cito sempre essa coluna porque essa coluna é sintomática. E o curioso é que em 2015 o déficit primário estava explodindo. A relação de vida-PIB estava explodindo, ou seja, o ajuste fiscal não estava ajustando conta pública coisa nenhuma. Então, dada a retórica de controle, de déficit, de relação de vida-PIB,
o ajuste fiscal estava dando errado. Então, ele tem que mostrar o porquê que o ajuste está dando certo naquele momento. E ele fala que o ajuste fiscal está dando certo porque você desempregou e, usando Marx, você recompôs o exército industrial de reserva. É muito maquiavélico, né? Você olhar para uma política econômica, aí já independente da relação política fiscal e a consequência, mas você olhar para uma política econômica e falar, aumentou o desemprego, que bom, está dando certo a minha política. É muito maquiavélico isso, né? Davi, deixa eu te falar, nós estamos aí agora já no momento de começar a encerrar. Você vai voltar aqui outras vezes, até para ajudar a gente a pensar e construir essa narrativa. Mas antes eu queria te fazer uma questão, meio que como a última questão assim, da entrevista, é um pouco específico aqui do nosso município, mas que tem a ver com a economia internacional. Nós somos um município como eu falei, comércio, agricultura e turismo. Nossa indústria de turismo, como todo o turismo no mundo inteiro, tende a ter um depressionamento. O comércio também vai passar por poucas e boas aí nos próximos meses. E a agricultura nossa aqui, ela ainda é muito dependente de insumos, de compras de agrotóxicos, defensivos, etc. E grande parte desses defensivos, desses agrotóxicos, eles são importados. E a gente pode ter até a fábrica aqui de juntar o material, mas o material vem de fora, porque a nossa capacidade de produzir esses insumos da indústria brasileira é muito baixa. O que você consegue ajudar aí a gente a prever como é que vai ser o futuro desse tipo de economia baseada em importação de insumos? Você acha que a gente, assim como acha que a gente tende a uma regionalização maior da economia? O que você pode refletir com a gente sobre isso? Então, Rodrigo, esse é um tema que eu refleti, para ser sincero, muito pouco ainda, tá? Tá. Uma coisa que acontece sempre que você tem uma crise econômica das proporções da que vivemos hoje é um desarranjo no comércio internacional, nas relações, nessas relações multilaterais violenta. Então, você tem um desarranjo geral. O que vem a partir disso é muito incerto. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para te responder, para onde que o dólar vai. Isso daí é uma coisa muito relevante nesse debate que você está fazendo, o que vai acontecer com a nossa moeda. Como que se darão as políticas comerciais, se a gente vai caminhar para uma economia cada vez mais protecionista nos próximos anos, com acordos cada vez mais bilaterais. E isso vai determinar muito o impacto econômico nas economias regionais, obviamente, porque está tudo interligado. Então, economias que são exportadoras de commodity, o que vai acontecer com elas? Economias que importam de tudo, o que vai acontecer com elas? Isso, para mim, está muito em aberto ainda. Eu não tenho uma resposta acabada. O que você acha? O que eu acho? Até volta a pergunta. Pô, obrigado. Na verdade, a nossa perspectiva aqui no município é a gente tentar fazer algo que foi até muito falado na época que elegeu o Bolsonaro, né? Da gente aumentar a nossa produção local, da gente aumentar a nossa comercialização local, do campo para a cidade, para a gente poder ter garantia alimentar. Eu estou falando do básico, não estou falando de a gente ter garantia de comprar um smartphone de última geração, um carro importado, entendeu? Estou falando para a gente continuar existindo enquanto grupo humano mesmo, e a comida é fundamental. Então, a gente pretende insistir nesse ponto, da gente indicar para uma agricultura com menos uso desses intensivos, para ficar menos suscetível ao mercado internacional, e por isso, em função disso, então, a gente aponta para uma agricultura orgânica, né? E a nossa agricultura aqui, em geral, é familiar, e para poder aumentar essas relações de compra de produtos dessa agricultura orgânica pelo município e pelas pessoas, né? Que a gente faz muito a venda dos nossos alfaces lá no Ceasa. Então, a gente acaba vendendo muito para restaurante carioca.
Então, se a gente fizer uma organização aqui de município para município, eu acho que a gente consegue aumentar o valor nutricional dos alimentos, né, partindo para uma política de agricultura orgânica, e aumenta também a troca de moeda dentro do município, né? A gente fica mais protegido, menos suscetível a essas políticas aí, essas consequências não previsíveis da economia internacional. É mais ou menos por aí. Boa, eu acho que vocês estão no caminho certo. Assim, numa perspectiva mais macroeconômica, por exemplo, o Brasil ele não está conseguindo produzir insumos básicos porque a gente perdeu totalmente o controle da nossa produção, né? Então a gente tem uma enorme capacidade de fazer muita coisa e essa capacidade não está sendo usada para responder a necessidades sociais. O capitalista ele não vai fazer reconversão da planta de produção dele para produzir álcool gel por 2 meses. Não há interesses de fazer isso. E isso funciona para a agricultura. A gente não pode ficar na mão do mercado, e inclusive do mercado global, quando a gente fala do agronegócio, sim, em um momento tão complicado como esse, né? A gente nem sabe qual vai ser o futuro da pandemia, se você vai ter novas ondas. Quando acaba essa pandemia, né? Para acabar. Agora parece que teve um laboratório inglês que falou que vai encontrar uma vacina, vai apresentar uma vacina em setembro, né? Mas até esse laboratório falar isso, as perspectivas é que essa vacina fosse lá para final de 2021, né? Meados, final de 2021. Então nós temos um cenário aí de um ano e pouco de quarentenas intermitentes, né? De abre um pouco a economia, mas aumenta o contágio, volta uma quarentena, etc. Então esse cenário está muito incerto ainda. Sim, e a gente pode, nesse período de tempo aí de 1, 2 anos, ter ondas. Você pode ter ciclos de contágios, de controle, explosão, controle, explosão. Eu acho que isso vai começar a acontecer no Brasil, principalmente, dado que eu estou vendo. Mas ainda sobre a questão da autonomia da produção, você tocou no aspecto da moeda. Eu acho que a moeda local ela pode ajudar muito a potencializar os efeitos dessa produção local, né? Porque a moeda local, principalmente para um município pequeno, a gente tem algumas experiências em Maricá agora, com renda básica também, atrelada à moeda local, que parece ser interessante. O que a moeda local pode permitir? Todo esse apoio do município a questões relevantes em relação à autonomia alimentar e uma reconversão da própria dinâmica da alimentação da população, o que vai reduzir custos com saúde, etc., pode fazer. Se a gente cria um mercado baseado em uma moeda local do município, a gente mantém essa renda circulando dentro do próprio município. Porque, por exemplo, em Maricá, boa parte da população trabalha em Niterói e mora em Maricá. O cara, se ele ganhar uma renda básica do município de Maricá, em reais, em moeda corrente, muito provavelmente ele pode deixar boa parte em outro município maior, que é Niterói, ou São Gonçalo, enfim. E quando você tem uma moeda local, todo esse dinheiro ele continua circulando no comércio do município. Então você tem um efeito multiplicador, o que a gente chama em economia de efeito multiplicador. Você tem um efeito multiplicador concentrado dentro do município. E isso seria muito interessante, anexar as políticas no âmbito produtivo, que tem vários impactos também positivos, que isso gera um custo inicial, mas reduz custos diversos. Você vai ter reduções de custos com saúde, enfim, você vai ter uma melhora na qualidade de vida. Você pode se proteger em ciclos de alta, se você tiver um ciclo de alta nos preços, isso vai ser até lucrativo do ponto de vista econômico, né? Sim. Em um momento de incerteza muito forte. Picos de alta na agricultura. E agora, cada vez mais, dada a incerteza do cenário global. Enfim, eu acho que é um debate que a gente pode começar a pensar, a construir políticas públicas, atrelar isso a moedas locais, e a gente tem uma perspectiva aí de um catch-up regional, de uma
E hoje em dia é muito mais fácil fazer isso porque a gente tem tecnologia, né? A gente pode criar aplicativos. A moeda Antigamente era pode ser muito. toda eletrônica, né? Toda eletrônica. Você vai ter um controle mais próximo dessa moeda. Enfim, fazer parcerias com. Isso pode mover também novos empreendimentos, bancos populares. Eu acho que aí a gente tem uma janela de oportunidades para explorar que ainda. Porque o debate econômico, ele geralmente fica muito no nível da. Isso é uma autocrítica que eu estou fazendo, tá? Não, A mas gente pensa muito. A gente pensa muito na união, isso tudo que eu falei, operações compromissadas, capacidade do governo gastar, e a gente abandona muitas soluções locais. É claro que o governo municipal e estadual, eles têm restrições financeiras muito fortes. Diferente da União, eles são usuários de moeda, ou seja, eles têm que manter as contas equilibradas. Isso é um pressuposto. Isso passa por uma gestão muito eficiente, rever. Uma coisa muito importante no Brasil é rever benefícios tributários. A maioria dos municípios tem problemas com benefícios tributários que não possuem nenhum tipo de contrapartida, que são concedidos em âmbitos meramente particulares, né? Aquela coisa aquelas relações espúrias que acontecem no setor público regional. E aí a gente tem que casar essas coisas. Saber diferenciar o debate macroeconômico da União e dos entes subnacionais e pensar em soluções locais, porque a gente não pode esperar que o governo Bolsonaro acabe e entre um governo mega progressista que comece a ajudar, a apoiar os municípios, que a gente tenha o Ministério da Cidadania e Desenvolvimento Social olhando para isso, o Ministério da Agricultura olhando para isso. Eu acho que... A solução é nossa, né? A gente tem que... Não é nossa, mas depende muito da gente também, né? Depende muito daquela inteligência ali do município que consegue se reunir e apontar para um caminho, né? Tem uma galera aí, tem um pessoal na UF, na UFRJ, discutindo bastante essa correlação que você está falando aí entre políticas de renda, de produção, moeda local. Eu acho que esse debate começou a andar. Eu acho que a gente pode continuar conversando. Eu posso te indicar alguns nomes também para você fazer esse debate, que são especialistas de fato no assunto. Sim, vou querer, mas você sinta-se já, desde já, convidado a esse debate. Vamos chamar você aqui outras vezes para a gente poder pensar nesse novo mundo que está aparecendo para a gente. Nós estamos chegando agora realmente no fim. Queria que você fizesse sua última consideração, se tiver algum recado aí para dar para a gente, fica à vontade, tá? Minha consideração, se eu tivesse que resumir tudo que eu falei aqui, eu falaria o seguinte, que a austeridade fiscal, a destruição do estado de bem-estar social que vem em curso nos últimos anos, ela não tem nada a ver com uma restrição natural, com uma falta de dinheiro. Ela é uma opção ideológica pela mercantilização de todas as esferas da nossa vida. A ideia deles é mercantilizar a saúde, a educação, o saneamento, a agricultura, tudo. Isso é o capital na sua fase neoliberal. Não tem nada a ver com restrições fiscais. Não temos restrições fiscais. A questão é o aparelhamento do Estado por grupos que pretendem destruir o que sobrou de proteção social no país. Isso tem que ficar muito claro. Não é uma questão de falta de opção, como a Margaret Thatcher falava. Trata-se de uma opção deliberada de destruição do estado de bem-estar social, dos direitos trabalhistas e de geração de desemprego. Isso tem que ficar claro e a gente tem que ter isso na ponta da língua nos debates. A gente tem que ter isso na ponta da língua. Não é a única opção. O neoliberalismo não é a única opção. Não é mesmo. Não é mesmo. Nós estamos dormindo e acordando para mostrar que não é e para acabar com isso. Por fim, eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que falta isso daí não é só no pessoal, mas é uma coisa
no âmbito da esquerda mesmo, no geral, do campo progressista mais amplo, que são debates sobre economia regional, sobre perspectiva de desenvolvimento local, debates amplos que cheguem na ponta, no conjunto da população. A população tem que começar a debater economia, soluções, porque o povo tem muita sabedoria. Levar esse debate para o povo, a gente vai começar a ter um monte de ideia. A gente tem que começar a apostar nisso. A gente fala de coisas muito amplas e esquece dessa perspectiva local, de dar soluções locais. Principalmente no momento que as perspectivas de vir algo de cima são praticamente nulas. Eu acho que esse esforço que você começa a fazer, ele deveria prosperar para outros lugares. Eu acho que, como partido, o PSOL e os outros partidos do nosso campo devem dar ênfase total nesse assunto. Geralmente a gente fica muito preso a frases genéricas, há uma certa inércia no debate sobre economias regionais, e eu acho que chegou a hora de sair, e não só discutindo dentro da nossa bolha, né? Porque dentro da nossa bolha todo mundo discute nos municípios, o que a gente vai fazer, o plano de governo, mas tem muito pouco esse debate nas redes sociais, chamar todo mundo. Uma das coisas que a pandemia ensinou, eu acho, Rodrigo, agora é o último comentário de fato, é o potencial desse tipo de live, de canal com a população. Eu tenho feito algumas reuniões que antes a gente nem cogitava fazer, assim, um monte de gente assistindo, gente interessada, militância, coisas que a gente não fazia e já sempre tivemos acesso. Então, eu acho que é uma forma de abrir diálogo com a população e pode ser promissora. Então, queria dar parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, Davi. E é sério, você já está convidado para participar desse debate. Opa, vai ser um prazer. As coisas todas, tá? Falou, pessoal. Boa noite. Valeu, bom dia, Davi. Boa tarde para Muito obrigado aí pela presença. É isso, pessoal. Encerrando aí, primeira entrevista do canal do Gil, produção do pessoal de Teresópolis. Convidamos aqui o Davi nesse papo sensacional. Espero que vocês vejam com detalhe. E estamos terminando aqui nossa primeira entrevista. Um abraço, Davi. Muito obrigado. Opa, obrigado, Rodrigo.